Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS. Hoje a gente vai iniciar mais um podcast. Estou aqui com o Juliano, o diretor do departamento comercial, e o Vlad, que é gerente de contas e também líder de equipe aqui do ecossistema. E entrando nessa parte de liderança, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justamente gestão de pessoas, liderança. Então, fazendo uma construção desde o primeiro podcast, onde a gente falou sobre usinas de investimento. Depois falamos sobre funil de vendas, metodologia, como acompanhar, e empresa é feita de processos e pessoas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast da IBS, hoje falando de gestão de pessoas, é um assunto tão presente no nosso dia a dia, né? Tanto em casa quanto nas empresas, sempre rodeado por pessoas, e a gente precisa buscar a melhor forma e ter a cooperação de todos, né? Acredito por uma liderança. Então, vamos bater um papo aí sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com esse time de feras no podcast da IBS. E hoje a gente falando de um assunto muito importante, né? Que é a liderança, a gestão. E a gente sabe que toda a empresa, o reflexo de um resultado, ele é reflexo do líder, né? Então é um assunto de extrema importância e vamos lá. E vocês, como donos de empresa, como integradores, a responsabilidade de criar uma máquina de vendas que traciona resultado é de vocês. Então, entender toda a estrutura, ter um processo definido, um funil, isso a gente já falou. Agora, entender essa parte de como liderar um time, como acompanhar, como dar feedback, é muito importante. E eu queria jogar a primeira pergunta aqui para a turma. Juliano, o que é liderança para você? Eu penso que liderança, ela tá ligado muito ao coração das pessoas e nem tanto quanto ao processo, né? A capacidade que eu tenho de conseguir a cooperação de alguém para que ela cumpra com aquilo que eu tô delegando, para que garanta que os processos dentro da empresa sejam seguidos, né? De nada adianta a gente ter processo se a gente não tem uma cultura, se a gente não tem pessoas alinhadas com essa cultura que cooperem no dia a dia para a gente chegar no mesmo objetivo do radar dessa empresa, né? Então, eu penso que um líder muito bem instruído é aquele que lidera por exemplo, né? Assim como a gente teve Jesus Cristo, um dos maiores exemplos aí de homens, de pessoa, a gente segue hoje os exemplos dele que ele deixou e a gente tem que seguir isso dentro de uma empresa, né? Então, quando um líder, ele faz o que tem que ser feito, ele coloca ação, coloca força de vontade e ele consegue trazer todo o time em volta dele, eu acredito que aí a gente pode chamar de líder de fato, né? Porque processos é para a gente ter um rumo para onde seguir. Mas e aí, quem que vai seguir com nós nesse caminho, né? A gente precisa de pessoas e para isso a gente precisa de exemplo e bons exemplos. Então a liderança ela tá ligada muito ao coração das pessoas, né? A capacidade que eu tenho de ter pessoas próximas de mim para que elas cooperem com aquilo que eu preciso. Legal. E para ti, Vlad, o que é liderança? Liderança, minha linha de raciocínio é praticamente nosso amigo Juliano aqui comentou, que a capacidade de você conseguir construir um rumo a um resultado, mas com o primordial é você fazer com que as pessoas estejam junto com você, caminhando junto pelo mesmo objetivo, as pessoas te respeitem, que confiem em você para talvez dar um direcionamento, um conselho, enfim, e como que você consegue fazer com que isso aconteça? É sendo exemplo. O primeiro ponto é você ser exemplo, porque como que você vai ensinar alguém, você vai instruir alguém, você vai querer que alguém caminhe com você se você não deixa claro como que você faz para chegar lá. Então, tem um ditado que eu ouvi falar um tempo atrás, que se você quer chegar ao topo, né, você tem que caminhar com quem já esteve lá. Então, o primeiro líder ele tem que chegar e depois mostrar o caminho para o pessoal. Então, liderança é isso, né? Fazer com que as pessoas te sigam, você sendo exemplo, você sendo... Eu acho que o Juliano vai concordar comigo que o principal desafio é fazer com o líder fazer com que 100% da equipe compre a ideia, que isso é muito difícil, né? É, exatamente. Realmente. E você citou o exemplo de Jesus Cristo. Né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Cara, isso aí é bem real. E entrando na linha que você falou de clareza, acaba sendo um ponto muito importante que entra na primeira pergunta. Por que que os líderes, os chefes, que o pessoal chama, não conseguem fazer um time de venda que funcione? Já trazendo um primeiro apontamento é em relação à clareza. Então, começando por ti, Vlad, que já teve essa experiência com liderança, que está tendo aqui dentro, qual que é o principal motivo que o líder não consegue mover a equipe, não consegue fazer essa máquina de venda? É o reflexo, né, de um resultado, ele é reflexo do líder. Ponto. Acho que a principal dificuldade é a gente vê muita liderança aí olhando apenas para números. E não é, a gente está falando com pessoas.
Então, às vezes, a dificuldade que João tem não é que Pedro tem. Então, o líder ele precisa ser um líder camaleão, né? Que ele está programado para trabalhar buscando o mesmo objetivo para todas as pessoas, mas entender que o que eu preciso ajudar o Pedro é diferente do que eu preciso ajudar o João. Então é isso, o líder ele precisa ter clareza que ele não está tratando só de números, e que ele está tratando de pessoas. E o líder ele está ali para servir, de fato servir, é querer ser genuíno na importância com os seus liderados, né? E de fato você entender que cada um tem as suas particularidades, cada um vai precisar de algo diferente de você. E você vai conhecendo a cada vez mais sua equipe, isso vai no decorrer do tempo, vai ficando mais fácil para todo mundo. Então, quando você assume uma equipe, uma liderança, o primeiro passo é você conhecer as pessoas que estão à sua volta, mas conhecer de verdade e com interesse genuíno em ajudar cada uma delas com a sua dificuldade. Legal. E na tua opinião, Juliano, o que acontece, principalmente nos integradores? Por que eles não conseguem formar um time engajado, um time que vende muito, que vai para cima? Qual que é a principal causa? Eu penso que isso sempre está ligado à liderança, né, Pedro? Porque a partir do momento que eu tenho um time totalmente engajado, que está me trazendo resultado, que está seguindo os processos, quer dizer que o líder ele está sendo exemplo e ele está pedindo isso, ele está delegando essas tarefas do dia a dia. Nada mais é que tarefa dentro dos processos, né? Então, quando as pessoas cumprem é porque elas estão se sentindo à vontade em fazerem aquilo. E muitas vezes as lideranças elas vêm de uma forma muito pesada, muito batendo em cima de meta, batendo em cima de resultados, olhando somente para a estratégia do negócio. E esquecem esse lado humano, esquecem que ali do outro lado tem um coração. E a gente precisa sempre olhar de uma forma única, né? Então, a gente fala muito de Jesus aqui, ele não deixa uma ovelha perdida. Então, se alguém está com dificuldade no teu time, o papel de um líder é baixar a cabeça, de fato, ter humildade, sentar do lado, né, dessa pessoa e olhar de fato ali o que está fazendo com que ela não tenha resultado, o que está atrapalhando. Será que ela está com um problema em casa? Será que ela está com um problema no relacionamento, um problema de saúde? Tudo é um espelho, né? Independente se você está sofrendo dentro de casa, você vai ter dificuldade no lado profissional. Se você está sofrendo no profissional, você vai levar isso para casa. E quando você consegue tocar o seu liderado no coração dele, fazer com que ele coloque isso para fora e ele peça essa ajuda de fato, né? Porque para a gente poder ajudar como líder, a gente precisa que a outra pessoa também aceite. E quando você tem isso de uma forma genuína, eu acredito que a evolução ela é muito grande e constante, né? Porque o líder ele tem que fazer com que o liderado olhe para dentro de si mesmo, né? Onde que eu estou errando? Senão a pessoa ela fica colocando defeito em volta de tudo, porque o problema está no meu colega, o problema está na empresa, o problema está na meta que é muito alta, está na política, está no mercado financeiro, e ela nunca olha para dentro, né? O que eu estou fazendo de diferente, ou o que eu preciso fazer de diferente para sair desse lugar onde eu tô, né? Dessa bolha, muitas vezes, que eu tô vivendo no meu dia a dia, onde eu não enxergo oportunidades, mas sim eu só olho para os meus problemas, né? Então, um bom líder que consegue se conectar com essa pessoa, que consegue mostrar para ela que ela precisa, de fato, explodir essas bolhas, né? Tirar essas amarras e olhar para um objetivo claro, eu acredito que você tem uma equipe muito engajada e o resultado, ele fala igual aqui dentro da IBS, né? A gente percebe mês a mês como a gente cresce e como que isso está ligado às pessoas e não aos processos, né? Porque se fosse somente processo, ia ser um Ctrl+C, Ctrl+V da empresa, né? Pega a IBS aqui, replica outro na esquina, replica outro ali e tudo vai dando certo, igual uma rede de franquia, igual alguma coisa assim. Só que independente dos grandes negócios que dão certo ou dos pequenos, tudo está ligado a pessoas. Quem está por trás disso, quem está pensando em que está se apoiando, né? Então eu penso que a gente tem que olhar para as pessoas sempre para conseguir essa cooperação e fazer com que tudo dê certo e flua de uma forma tranquila, né? Claro, sempre ligado à cultura também do local, né? Senão, se a pessoa não se sentir confortável também com a cultura, não tem líder que salva, né? Não mesmo, não mesmo. Eu vi um vídeo do Cariani esses tempos falando, ele veio da parte química, sempre exato, sempre números, e ele foi para a gestão de pessoas. E acho que a chefe da fábrica, a dona da fábrica, falou: Renato, você tá errando no seguinte, na química, 1 mais 1 é 2. Exato. Gestão de pessoas, 1 mais 1 nem sempre é 2. Às vezes é 3, às vezes é 4, depende. Então isso entra já na próxima pergunta. Isso é uma atitude de chefe e não de líder. E muitas empresas acabam tendo chefes e não líderes, por isso não vão para frente.
Na tua opinião, Juliano, qual que é a principal atitude ou as principais atitudes que queimam o líder, fazem o líder não trazer a equipe para perto, fazem não vender, não prosperar, não estar engajado com a cultura? Com a tua experiência, o que você vê nesse aspecto? Eu penso que o primeiro ponto ele está ligado dentro do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, né? As pessoas, elas são campeãs de contarem historinhas. Então, enquanto eu estou preparado, eu já tenho uma historinha pronta para cada objeção que eu vou ter no meu dia. Geralmente é assim. E quando você para e olha para dentro, e para isso a gente tem vários facilitadores, né? Nós somos cristãos, a gente sempre olha para a história de Jesus, mas nós também temos várias outras ferramentas que são facilitadores para que eu tenha um autoconhecimento melhor, né? Eu estudo e gosto muito de Enneagrama, né? Do Dale Carnegie, e lá nós temos o Instituto Enneagrama, onde ele ensina, de fato, que primeiro você deve se autoconhecer. Eu preciso saber, você deu o exemplo ali do Cariani, né? Então, que ele teve essa fase lá atrás já, aonde ele não conseguia, às vezes, olhar para a pessoa e sim só para os processos. Provavelmente isso estava ligado nesse autoconhecimento. Então, eu tenho sim uma capacidade muito grande técnica, eu sou muito analítico, esse é o meu perfil, eu nasci assim, mas eu não preciso morrer assim, entendeu? Não é a Lady Gabriela, né? Eu nasci assim, não é assim. Muito pelo contrário. Hoje existem muitas ferramentas que você consegue estudar, se autoconhecer. Então eu sou muito técnico, perfeito. Então eu vou pegar isso agora, só que eu preciso transformar em uma forma com que eu compartilhe isso com os demais e que eles também vivam isso. E não só eu ir aonde eu já estou acostumado, que é cobrança, que muitas vezes eu penso que só porque eu enxergo dessa forma, todas as outras pessoas em volta também vão ter que enxergar dessa forma. Não. Para a gente chegar no mesmo resultado, existem várias estradas, vários caminhos, né? Cada um está indo pelo caminho. O Vlad, ele utiliza um caminho para ele chegar na liderança dele e bater as metas. O Pedro utiliza outro caminho para chegar nessa liderança e bater as metas. Eu tenho outro. Quando você olha para o Enneagrama, lá para o meu perfil, né? É um perfil mais pacificador, então às vezes que evita um conflito, não sabe dizer um não. Isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito ruim ao mesmo tempo se eu não saber utilizar certo essa ferramenta, né? Um perfil muito pacificador, igual o meu lá. Lá no passado, quando eu não me conhecia, eu não sabia trabalhar isso dentro de mim mesmo, eu não sabia dizer não para as pessoas. Então todo mundo que vinha me pedindo, cara, sim, vamos lá, vamos fazer isso, vai dar certo, beleza, concordo com a tua opinião. E muitas vezes eu não conseguia ter imposição, não conseguia mostrar o que eu queria, qual que era o caminho. E isso trazia também muita dificuldade, porque você era visto como o gente boa, um ambiente legal de se trabalhar, mas para a corporação era um resultado que não é tão legal, né? E quando você enxerga isso e você muda e você consegue se posicionar, primeiramente, você consegue olhar para o próximo e também entender o porquê que ele trabalha daquela forma. E aí, quando você vai servir esse próximo, quando você vai servir o seu liderado, porque eu acho que líder é isso, né? Servir as pessoas, né? E quando você vai servir essas pessoas e você sabe o jeito dela, você vai falar do jeito dela, né? Qual é a frase mais bonita para uma pessoa? É o nome dela, né? Então isso Dale Carnegie já nos ensinou muito. Então chegue chamando a pessoa pelo nome, né? Sirva ela primeiramente, mostre uma missão no jeito que ela gosta de ver essa missão e não da tua forma como você enxerga. E aí sim você começa a ter a cooperação dessas pessoas, né? Então eu acredito que tá muito em eu querer mudar, eu olhar para dentro de mim, me conhecer, para depois você começar a mostrar isso pro próximo, né? E para tu, Vlad, o que as lideranças fazem que acaba sendo um tiro no pé, acaba não levando a equipe para frente? Veja bem, vou usar o que a gente já vem falando anteriormente. O líder ele precisa se conhecer e ter ciência que ele nunca vai estar num limite. Nós que somos líderes, hoje a gente sabe que todo dia a gente aprende, né? A gente tem mais facilidade para enxergar isso. E acho que a falha, o que queima, diferencia um líder de um chefe é a arrogância, né? A arrogância, líder arrogante, porque tem que ser assim, é aquilo de você não olhar para ser humanos, né? Você olhar, eu quero chegar em tal lugar e vai todo mundo fazer assim. O Juliano usou um exemplo ali que todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Porém, a gente tem caminhos diferentes, né? Tem caminhos diferentes para líderes, como também para liderados. E o que diferencia um líder de um chefe é a falta de humildade, a arrogância, né? De querer impor, socar a goela abaixo, assim, falando mais fácil, né? Quem que vai gostar de um cara desse? Acho que todo mundo aqui já deve ter tido a experiência, até você mesmo aí que está nos assistindo.
Acredito que já deve ter tido uma experiência com um chefe arrogante, que era aquilo que ele falava e pronto, acabou. E é tão ruim, né? A pessoa não tem nem vontade de trabalhar. E depois que você acaba criando essa visão num liderado, para você desmanchar ela é quase impossível. É quase impossível. Então, o primeiro passo aí para você diferenciar é sempre ser humilde, né? Olhar para pessoas, entender a pessoa, basicamente. E para você fazer com que essa pessoa chegue nesse objetivo, é totalmente ao contrário, né? Que nem o Vlad falou ali, às vezes o chefe ele quer ter imposição. Não, a gente precisa fazer com que o liderado fale mais. É algo que eu falo aqui quase todos os dias na EBS, né? Eu falo, gente, não sofram calado, por favor. Se você acha que tá difícil a missão, se você acha que tá sofrendo porque um colega não tá cooperando com você no dia a dia, venha, traga. Por quê? Nós vamos olhar, nossa cultura é essa, nós vamos olhar para o problema em si nesse momento, né? Vamos olhar para o foco do problema, vamos ter uma solução rápida disso, porque a empresa ela precisa caminhar, ela precisa seguir com os processos, e depois, no particular, a gente olha para a pessoa, por que ela está sendo dessa forma, né? E aí, para você conversar com uma pessoa, faça com que ela fale dela mesma, né? Então, que ela abra o que ela está sentindo no coração, qual é o ponto de vista dela, porque muitas vezes ela só está tendo um ponto de vista diferente da realidade, entendeu? E ela não consegue, de fato, olhar pela janela, não consegue olhar e ver que tem sol do outro lado do muro também, né? É uma dificuldade. Então, o líder, ele consegue, né? Ele vai dar aquela ajudinha lá, ele coloca uma escadinha e fala assim, ó, dá uma olhada aqui pro outro lado do muro, você tá vendo que o mundo funciona de outro jeito também, que você pode se permitir olhar e entender esse processo, né? E aí, qual é o problema de outra forma? E aí você você consegue uma mudança verdadeira, né? E quando você faz isso, você elogia a pessoa sinceramente, você é transparente, é direta com ela, sem essa parte agressiva, você consegue uma cooperação, com certeza, né? Então, acho que tudo tá ligado ao quanto você consegue fazer com que a outra pessoa mude, ou que ela mesmo se enxergue para poder mudar, melhor dizendo, né? Porque você não vai mudar ninguém. O segundo passo. A pessoa tem que dar o passo, né? Tem que dar o passo, né? E ainda puxando o que o Vlad falou dessa forma de chefe, de algo mais grosseiro, mais tensão, né? Eu prego muito que a gente precisa sim ter pressão dentro das empresas, dentro do comercial. A gente trabalha com meta, o mercado ele é agressivo, a gente precisa ter isso e muito bem claro e muito bem desenhado. Se for preciso colar nas paredes qual é o teu objetivo, faça isso. A princípio, o óbvio ele precisa ser dito, né? Mas a gente também a gente não pode ter tensão. Então a gente tem pressão, mas a gente não pode ter tensão. Então você não pode julgar, você não pode criticar, você não pode e nem deve condenar ninguém, né? Porque você está falando com uma outra vida, com uma outra alma, um outro coração. Então faça com que ela entenda que você vai ser muito mais feliz na sua gestão, né? Agora, se você for no grito, é automático. A pessoa ela vai baixar a cabeça, ela não vai te escutar, né? Ela vai se reprimir ali e você acaba criando um clima horrível para a empresa e com certeza essa notícia vai correr muito mais rápido do que a notícia boa. Entrando até numa experiência própria que o pessoal falou, escutar o liderado. Porque às vezes a gente tá numa posição acima, não tá lá na frente, não tá lá na ponta, tendo os mesmos problemas, os mesmos desafios, e você quer impor algo, só que você não escuta o teu liderado. Não, mas eu tô com um problema nisso, eu não consigo fazer dessa forma. Então, por uma experiência própria, já passei por instituições que o líder colocava algo como lei e era aquilo, e independente do problema que tu tinha, do desafio que tu tinha que cumprir aquilo. Então, entra muito nessa parte de ser humano. Existe um negócio chamado marketing de ajuda nas vendas, que é muito efetivo, porque gera um gatilho de reciprocidade. E o mesmo vale na gestão. O Vlad falou muito disso, de demonstrar um interesse genuíno. Até porque se aquela pessoa prosperar, se aquela pessoa levar conforto para casa, você também vai levar conforto. Então, realmente demonstrar interesse, demonstrar que você tá ali para ajudar é muito importante. Isso a gente traz muito aqui dentro a questão de Jesus, e ele é um baita exemplo reforçando o que o Juliano falou. Então, se você tem isso na sua cultura, se você tem isso no seu dia a dia, é muito importante. E em relação a resultado, entrando na próxima pergunta, se a gente tem uma equipe que tá indo para frente, tá vendendo, mas tem aquela pessoa que tá talvez desengajada, não tá batendo a meta, não tá alinhada com alguns padrões da empresa, o que a gente faz? Entrando num ponto também muito importante, não rotular a pessoa. Não é que você teve um resultado negativo no mês que você é uma pessoa negativa.
tudo tem solução, só não tem jeito pra morte. Então, gostaria de entender um pouquinho de vocês, primeiro pelo Juliano, como que faz pra trazer essa ovelha de volta pro rebanho? Aí a gente começa a utilizar o propósito com ferramentas, né? Então a gente pega como eu trabalho com essa pessoa, mas também aplica-se ferramentas. Então faça uma reunião de alinhamento com essas pessoas, né? Tanto com o time quanto no individual. Entendam a forma que cada um vai ser mais efetivo colaborando para que chegue nesse objetivo, que é o resultado das metas, né? Tudo se resume em meta hoje. Mas eu gosto muito de enneagrama, né? Então, quando você faz uma conversa alinhada com essa pessoa, com o propósito dela, com certeza você vai conseguir essa cooperação. Então, por exemplo, assim, às vezes o meu salário emocional não é o mesmo salário do Vlad, não é o mesmo salário do Pedro, né? Então, como que eu vou fazer isso dentro de um time onde eu tenho 10 pessoas e cada uma pensa de uma forma diferente? Então, eu tenho lá uma vendedora que ela é totalmente coração aberta, que o salário emocional dela é se sentir importante, né? Que ela quer servir as pessoas. Então, eu quero servir, eu quero me doar quanto mais para isso. Então, com certeza, ela muitas vezes não vai olhar para uma premiação. Eu vou dar um celular aqui da campanha mensal. Cara, talvez isso agrade a um tipo de pessoa, mas para aquela não, né? Tem pessoas que elas buscam segurança. Olha, então você vai ter aqui um salário fixo, você vai ter um comissionamento e mais uma campanha. Isso vai fazer com que garanta que você pague as suas contas no mês e você conquista o restante dessa forma, né? Para outra pessoa, muitas vezes o salário dela é o pódio mesmo, entendeu? Eu quero estar lá no primeiro lugar, eu sou totalmente competitiva e se eu não tiver com o meu nome em primeiro lugar, não tá nada certo. Então você ajuda essa pessoa a conquistar dessa forma que ela gosta também. Então o Enneagrama, ele é uma ferramenta, eu acredito que você consegue gerenciar muito melhor as pessoas. Isso é um facilitador, com certeza. Ele nos mostra essa capacidade de você pagar o salário de cada um da forma que ele quer receber, né? Então, um busca segurança, outro busca reconhecimento, outro busca apenas servir, né? Então, cada um quer receber de uma forma diferente. Então, o papel do líder, com certeza, é entender isso. É uma ferramenta muito boa para isso, para que os processos rodem. Legal. E na sua visão, Vlad, como que a gente faz para trazer essa ovelha que está desengajada, que está perdida, não está talvez alinhada com cultura? E isso que o Juliano falou é muito importante, entender o perfil de cada um para conseguir trazer. Na tua visão, como você faria, como você vê isso? Então, acho que o primeiro passo é a gente identificar, né? Chamar para conversar, entender de fato e ter clareza em objetivo, no que a empresa busca, fazer um alinhamento de propósito entre ambas as partes, né? Alinhamento de propósito da empresa e alinhamento de propósito do colaborador. E mostrar que é possível e juntos, né? Construir um plano de ação para resolver. Mas primeiro você precisa entender onde está, o porquê não estar engajado, aonde está a falha no processo. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, vou até replicar ela aqui. Fazer uma pergunta para o colaborador, né? Pergunta: o que você sonha na tua vida? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Aí ele vai te responder: eu quero comprar um Porsche. Então, faz assim, veste a camisa do seu sonho e usa a minha empresa para conquistar. É uma empresa forte, né? É uma mensagem forte para você passar para um colaborador. Achei muito interessante. E de fato é isso. Todas as pessoas aqui na IBS é uma empresa próspera, né? Como o Juliano citou, a gente vem numa crescente mensal. E como em todas as empresas, a gente tem vendedores que ganham muito bem, como tem vendedores que estão numa crescente, tem vendedores que estão estagnados numa média. Mas é importante deixar muito claro que todo mundo tem a condição de estar no topo. E que ninguém aqui chegou no limite, né? A nós que trabalhamos com vendas, não existe um limite. O limite quem cria é nós, né? Às vezes vai levar... o principal é a pessoa ter uma meta pessoal, né? A minha meta pessoal, qual número eu quero atingir? Se eu vou atingir daqui 1 ano, 2, 3, qual ferramentas eu vou precisar para atingir esse objetivo? Eu não sei, mas eu tenho que ter um plano de ação. Então, acho que essa pessoa, no caso que você citou, que não está engajada, que precisa de uma atenção maior, ela não está sem clareza de propósito, ou talvez está com algum problema que seja
básico que você consiga dar uma ajuda. O primeiro ponto é você trazer ela pro teu lado, né, Juliana? É trazer ela pro teu lado, conseguir demonstrar esse interesse genuíno para que ela consiga te ouvir mais. Depois que você ter ela ali do seu lado, você fazer o alinhamento de propósito. Ó, a empresa ela busca isso, ela quer isso, a empresa tem esse objetivo. E você, o que você quer? E fazer juntos alinhar. Encorajar, né? Encorajar, motivar. Isso, perfeito. Então eu penso que você precisa, nós líderes precisamos encorajar as pessoas, né? O medo ele nunca vai sair da gente. Então vamos fazer uma troca. A gente simplesmente substitui o medo por coragem. E quando a gente coloca esse capuz de coragem, a gente mete a cara e faz com que tudo aconteça, né? Tem uma frase muito legal que eu gosto que é: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Precisa. Então coloca ação, se isso precisa ser feito, coloca ação, coloca força de vontade, coloca desejo, pensamento positivo. A gente tem tanta ferramenta boa, tanta coisa legal para mudar a forma de pensamento, né? Porque a nossa mente, ela quer nos sabotar, ela quer todo dia nos colocar no negativo, levar lá para a caixinha e de fato o nosso córtex frontal, que é o que faz a gente ir para frente, o que faz a gente ter essas ações, ele é muito menor do que o campo do medo, né? Então quando você olha para isso, você precisa ter foco, coloca no teu radar, para onde que eu vou seguir, o que eu vou me encorajar diariamente, né? E aí a ação, ela vem no quê? A ação, ela começa no teu autoconhecimento. Se você não abrir um livro, se você não ler, se você não assistir um podcast, né? A gente tá aqui gravando, alguém precisa assistir do outro lado para pegar essa frase, ver se faz sentido para ela, aplicar e ter um resultado diferente. E não somente olhar, né? Porque assim, de boas ideias todo mundo tem. O que mais a gente tem é boas ideias, né? Aqui na IBS, todo dia a gente vê algum parceiro, alguém batendo na porta, trazendo boas ideias, mas quando você fala, tá, vamos olhar para a execução disso, o que você já teve de experiência, o que você já fez, e não tem nada. Só tive ideia, só. Eu me recordo muito, Pedro, de uma conversa que a gente teve, né? Eu nem estava com a IBS ainda, a gente teve uma conversa da gente colocar essas ideias em prática, de pôr rodar um podcast, de fazer alguma coisa, e hoje aqui fazendo me veio muito forte isso, né? Pô, uma vez foi só uma ideia, agora a gente já tá aqui tudo equipado, né? Começamos de qualquer jeito, melhor feito que perfeito, né? Começamos ali só com celular e tudo mais, agora graças a Deus a gente já tá com bons equipamentos, transmissões, edições aí, e cara, tá feito, entendeu? A gente começou e a gente foi melhorando no caminho e hoje a gente já tá com uma capacidade incrível, né? Mas e peraí, e se isso tivesse ficado só numa ideia lá atrás, naquele bate-papo, a gente tomou um café legal, e se ficasse só lá, entendeu? Dependeu do quê? O que eu precisei fazer, quem eu precisei ser de diferente para colocar isso em ação e fazer com que todo esse projeto rodasse e estamos aqui hoje, né? Então acho que é muito sobre isso. E aí quando você consegue uma ação dessa, a gente conseguiu esse podcast, a gente montou, conquistamos. E agora, Pedro, aonde mais eu vou fazer isso, né? O meu time, o que eu vou fazer agora de diferente? Na minha casa, o que eu posso fazer com uma ação dessa que eu vou ter um resultado igual a esse? Na minha família, nos meus amigos, né? Na minha roda de network, como que eu posso contribuir para minha comunidade, na minha igreja? O que eu preciso fazer de diferente para ter um resultado diferente, né? Então, isso a gente só consegue quando a gente tá em consciência, quando eu acredito no meu eu verdadeiro, né? Que é quem eu realmente sou, para você ter uma capacidade de mudança. Porque enquanto você está vivendo numa bolha, você não muda nada. Agora, quando você vem para a consciência que você vive o teu eu verdadeiramente, aí você tem um mar infinito. E aí eu falo muito que Deus, ele fez os humanos ilimitados, né? Teve um momento que ele olhou lá para a galera e falou assim: ou eu acabo com tudo isso de novo, ou eu deixo essa galera viver. E aí ele separou as línguas, né? Cada um fala de um jeito, mandou cada um para um canto. E agora você descubra, você interprete as parábolas e cresça sem limites, né? Então é por isso que ainda hoje a gente vê tantas mudanças significativas, né? A gente vê mudanças na ciência de saúde, cura de doenças, criam aí aviões super incríveis e muitos usam isso para o bem, outros usam isso para o mal, né? Então, tudo está na capacidade de como eu vou usar essa energia e essa capacidade que eu tenho de mudar as coisas, tanto para mim, primeiramente, quanto para as pessoas. Que bacana, que bacana. Entrando nessa linha de ação, uma frase que o Vinícius sempre fala é que a falta de ação, a negligência, a preguiça nos impede de viver o nosso propósito. Perfeito. Então, isso é muito bacana, aquela época que a gente conversou sobre isso e ver isso acontecendo hoje
Cara, é um reflexo de ação. Exato. E já imaginou, vocês integradores, aonde vocês estariam hoje se lá atrás vocês tivessem tomado ação, iniciado um projeto novo, tirado do papel de fato? Muitas vezes é desafiador. Igual você falou, a gente começou de qualquer jeito. Hoje a gente está evoluindo. E pode ter certeza que amanhã ou depois vai ter um estúdio mais profissional, a gente vai evoluir em questão de equipamentos. Então tudo é uma construção. Faz parte a partir da ação. Planeje e execute. Então isso é muito, muito bacana. O que o Vlad falou sobre entender o que o colaborador ele quer, o que ele planeja, vou contar um caso meu. Em relação ao Guilherme, o diretor da cooperativa, ninguém nunca tinha feito isso comigo antes, já passei por várias empresas, mas ele sentou um belo dia e falou: Pedro, eu vou fazer um acompanhamento aqui contigo. E perguntou como é que eu estava me sentindo na empresa, o que eu achava dos meus colegas, se tinha algo que eu queria melhorar na operação, quais são os meus objetivos a curto, médio e longo prazo, e eu compartilhei com ele. E eu achei tão bacana isso que eu apliquei para a equipe. Então, ali no time, eu sei que uma quer casar, eu sei que o outro quer reformar a cozinha para trazer mais conforto para a família deles. Então, para a gente trazer uma estratégia, a equipe precisa comprar isso. E eu vou trazer um exemplo muito simples. Quem vende consórcio automotivo não vende o consórcio, vende o sonho de ter um carro. Então isso vale muito para a equipe também. Você não está fazendo a pessoa só ganhar dinheiro, você está fazendo a pessoa ganhar dinheiro para aquele sonho, para casar, para reformar a cozinha, para comprar uma casa própria. Então entra muito nessa linha. Comprar de fato a ideia das pessoas, e isso é muito bacana. E não é todo lugar que tem. E é uma diferença cultural gigantesca para o lugar que tem isso. E acaba sendo muito, muito bacana. Agora eu queria entrar um pouquinho numa parte um pouco mais técnica, um pouco mais do dia a dia que funciona, rituais de gestão, como que vocês fazem, se é todo dia, se é quinzenal, se é todo mês. Por exemplo, acaba o mês, o que a gente faz? A gente olha para os resultados, a gente começa a plantar para colher no final do mês. Vlad, o que você faz que dá certo? O que você já viu acontecendo que também deu resultado? Compartilhe um pouco com a gente. Perfeito, Pedro. Então você estava falando sobre reuniões semanais, mensais, enfim. O líder tem que estar sempre em comunicação com a equipe, tá? Isso é sempre. Claro que cada, cada semana é para tratar de algum assunto, cada dia é para falar de algum assunto. Você falou sobre, terminou um mês. E agora? O que a gente faz? Você terminou um mês, você tem uma ferramenta incrível. Você já tem números, você já tem caminhos que foram traçados, já teve um plano de ação que foi utilizado. Então, utilizar isso a seu favor para crescer. O objetivo de qualquer empresa, qualquer comercial é o quê? É crescer mês após mês. Então, o mês anterior ele vai servir para você ter um embasamento para conseguir construir junto com a equipe e mostrar clareza o que funciona, o que não funciona. Então terminou o mês, vou começar um novo mês. Primeiro você esmiuça o mês passado para a equipe. Fala, ó, a gente chegou aqui a gente viu que deu mais resultado. Lembra aquele plano de ação que a gente fez lá atrás? Que eu gosto de trabalhar com planos de ação semanais. Ó, essa semana a gente vai fazer esse plano de ação. Funcionou? A gente aprimora para o próximo e elabora um outro para fazer cada vez melhor. Então, aí você vai ter isso simples numa tabela de resultado mensal. Só na primeira semana a gente teve uma curva, na segunda a gente teve uma curva. E sempre ter clareza de quais foram os planos de ação trabalhados. E deixar isso claro para a equipe. Lembra aquela conversa que a gente teve, aquele planejamento que a gente fez? Ó, aqui esse é o resultado, aqui a gente construiu junto. E você vai ter visão e vai conseguir passar com clareza. De nada adianta você chegar num resultado e deixar ele esquecido. O resultado, ele sendo ruim ou sendo bom, ele é ferramenta para você utilizar para o próximo mês. Né? Você vai conseguir ou identificar as suas falhas ou identificar os pontos de acerto. Isso é certo, né? É certo que isso vai acontecer. Então, para início de mês, é isso. Você esmiuçar o mês passado anterior, o mês que se encerrou, mostrar números, mostrar onde houve aplicação de certos planos de ações, for resultado produtivo, parabenizar a equipe, os principais resultados ali, dar a eles um reconhecimento. Acho que isso é muito importante, porque o cara vai lá, faz acontecer, faz tudo, faz um valor, um número diferenciado. E às vezes um reconhecimento que você dá ali numa reunião com a equipe, mostrar que tudo é capaz, coloca esse cara num gás pro próximo mês que é fenomenal. Então essa é a minha metodologia que eu sempre utilizei para um início de um novo mês.
semanal, eu sempre trabalho com planejamentos semanais. A gente o líder ele não trabalha de segunda a sexta, não, né? Não das 11 às 18, né? O líder ele trabalha em tempo integral, não tem o que fazer. E para as reuniões semanais, eu gosto de preparar elas para mostrar um plano de ação. Deixar muito claro o objetivo da semana. O objetivo dessa semana é a gente chegar aqui. Só que calma aí, eu tenho um direcionamento para a gente chegar lá, para ninguém começar perdido. Ó, eu pensei dessa forma. Monta um slidezinho, chega lá, monta uma apresentação, deixa bem claro qual que é a trilha, um caminho, dá ideias para os colaboradores. Traz exemplos, ó, esse aqui é o objetivo, nosso plano de ação é ligar para tantos clientes com tal intenção. E dá opções, enfim, dá exemplos de como você pode fazer e depois você vai aprimorando. O acompanhamento diário. Você dá um plano de ação semanal e faz um acompanhamento diário. O que você fez, aonde você sentiu dificuldade, algo que eu posso te ajudar, falar com a equipe. Vamos aqui compartilhar. Alguém tem alguma case de sucesso que utilizou ontem que pode compartilhar com o grupo? Então são diferentes reuniões de início de mês, é para falar do resultado do mês passado. Reconhecer alguns colaboradores, é claro, incentivar os demais. Semanal é para fazer um plano de ação, você faz um plano para a semana, e diário é o acompanhamento do plano de ação, né? Aí você faz a gestão colaborativa, né? Onde todo mundo consegue colaborar, se sentir pertencente àquilo que é o mais importante, né? Você fazer com que a equipe se sinta que pertence àquela gestão, que eu tenho voz ativa, se eu der alguma ideia eu não vou ser ignorado, e dá essa possibilidade que também você vai identificando os futuros líderes, porque se a gente puder resumir, por exemplo, você começa a cuidar de pessoas, cuidar de resultados, mostrar que é possível. O trabalho do líder, ele é desenvolver novos líderes. Se puder resumir numa palavra, é isso, numa frase, é isso. O papel de um líder é desenvolver, identificar talentos, desenvolver novos líderes. Ponto. E a partir do momento que você começa a dar essa oportunidade para todos ali num acompanhamento semanal, diário, você vai identificando pessoas, você vai vendo o interesse de uma pessoa evoluir, você vai trazendo cada vez mais para perto e você vai ter um time que está engajado, né? Nada adianta você vir ali de fazer um ditador todo dia, é assim, 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 não. O diário é para você ouvir todo mundo mesmo e falar todo mundo, pegar cases de sucesso. A minha visão de líder, acho que são essas diferentes reuniões: mensal, semanal e acompanhamento diário. Acho que você falou de todas das melhores ferramentas. Deu resumo mesmo. Nossa, não sei mais nem o que falar aqui. Pegar o caderninho. Já deu aula aqui, já anotei tudo. E é isso que dá certo, Vlad. É por esses motivos que o Vlad também está numa liderança hoje à frente com a IBS, porque tem essa visão muito ampla e muito tranquila, né? Porque não adianta também só você conhecer. Tem que aplicar, né? Mais uma vez, ação. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação, porque elas terminam aquilo que elas começam, né? Então elas têm uma ideia, elas fazem o planejamento, elas executam e elas medem e analisam. Cara, fez isso, não tem o que não dê errado, né? Porque assim, até mesmo dando errado, você vai estar analisando, você vai apertar a mão pela raiz e você vai seguir com um novo planejamento, né? Então assim, não é errado errar, mas que você erre rápido. Né? Que você corrija rápido, que você demita rápido, principalmente, né? Eu já trabalhei em empresas onde as pessoas elas se arrastavam e você olhava para o líder enxergando aquilo e você falava: o que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa ainda está aqui, né? Já tentaram mudança, já aplicaram gestão, você já tentou se conectar com a pessoa, mas ela não quer ajuda. Então, cara, aí sim uma organização ela tem que olhar para números, né? Porque uma empresa ela nasce para ter lucro e para que todo mundo colabore com isso. Então, se você já tentou o lado humano, se você já aplicou uma gestão de pessoas, já fez tudo aquilo que tem que ser feito, já seguiu, assim como Jesus, que ele não abandona nenhuma ovelha, né? Mas dentro de uma organização, você vai até o extremo para tentar salvar essa pessoa. Mas se mesmo assim não deu certo, chegou a hora de você cortar, porque senão você está fazendo mal para os demais, né? Você tem que pensar que também não é só uma. Todos os demais que são bons exemplos, eles acabam também sendo minados, né? Tipo a história da laranjinha podre. Se você deixa ela lá no meio e você não corrige, é você que está sendo um mau líder. É você que não está olhando e não está sendo justo com os demais da empresa e os demais do time, né? Porque a partir do momento que você coloca uma cultura e uma regra e isso não é seguido e você tenta corrigir, você indica da melhor forma e não deu certo, cara, corta o mal. Senão você vai acabar contaminando toda a empresa com isso, né?
E por isso que eu falo, gerir é muito mais do que você gerir processos, é gerir coração de fato. Então aí tem várias ferramentas, né? Deu cardio, Enneagrama, nós temos o One-on-One, as weekends, você tem o Culture Day, né? Que é o dia de cultura, onde nós vivemos a cultura aqui toda segunda-feira dentro da EBS, né? Nosso Culture Day é toda segunda-feira, aonde o Vinícius, que é o nosso CEO, ele traz uma palavra, ele traz um tema e sempre vinculado à nossa missão, visão e valores da empresa, e em cima disso deixa uma reflexão para todo mundo. Cara, isso é incrível. A pessoa que sair de uma reunião dessa e não entender nada, ela nem tem que estar nessa reunião, entendeu? Se ela não estiver conectada e ela não entendeu o que é o papel dela dentro dessa empresa, dessa organização, cara, ela mesma já tem que falar assim, ó, tchau, me demito, porque aqui não é o meu lugar. Eu quero ir trabalhar lá com um chefe que tá batendo na minha cabeça, que tá quebrando o computador, que tá quebrando a televisão. Eu já vi isso pessoalmente, entendeu? Empresas com uma agressividade e uma tensão muito forte. E eu falo, cara, não é legal. Você acaba com o psicológico das pessoas, entendeu? E a única pessoa que não percebe é o líder que está fazendo isso. E o líder, ele pode ser o próprio dono da empresa, tá? Porque não é somente os líderes de uma forma geral. Muitas vezes essa cultura, ela vem do dono da empresa, né? Aqui a gente tem o Vinícius, que é um cara excepcional, que ele traz essa cultura para nós e ele faz com que a gente viva isso e que todo mundo que esteja do lado viva verdadeiramente, né? E espontaneamente. Assim como você tem chefes que, cara, é só na pressão e na tensão. E ainda o que é pior, né? O cara mete a pressão, quebra a TV e pede que o liderado seja gente boa e bata as metas de uma forma pacífica. Não, aí não tá nada certo daí, né? Mas é isso, né? As pessoas têm que se conhecerem, né? Primeiramente. Senão você acaba com toda a parte bonita que é, às vezes, o planejamento de um negócio. Esse Culture Day ali que o Juliano falou, ele é muito importante, e principalmente sendo a segunda no primeiro horário, eu vou citar um exemplo. Essa semana o Vinícius falou sobre ordem. Ordem em casa, ordem nas finanças, ordem no seu drive com seus arquivos do trabalho. E isso me fez refletir. Cara, em que pontos da minha vida eu não tô tendo ordem o suficiente? E eu pensei, não, isso não deve ser só para mim. Eu vou pedir uns feedbacks aqui da equipe. Todo mundo do time compartilhou comigo que isso tocou eles, então eles começaram a semana de um jeito diferente. Chegaram na mesa, a primeira coisa que eles fizeram foi o paninho, o spray, limpou a mesa, organizou o ambiente de trabalho. Só as duas pessoas que estão do meu lado, eu vi organizar a área de trabalho do computador, o drive, o CRM, que é de extrema importância. Então, você trazer esses pontos que estão na sua cultura, na segunda de manhã, já deixa outro clima para começar a semana. Na semana passada, a gente falou sobre... como que foi o tema mesmo? Não é justiça, é lealdade. A gente falou sobre lealdade. Então já começa a semana com um olhar diferente da equipe. Isso traz todo mundo para perto. E cada semana vem um ponto diferente. Claro, a gente também fala de resultado no fecha-mês, reconhece, igual o Vlad falou, que é de extrema importância. Então, se tem alguém se destacando, escuta o que ele está fazendo, traz ele para perto. Isso é muito, mas muito importante para as operações de maneira geral. E é por isso que a gente olha para o mercado de energia fotovoltaica e a grande maioria das empresas não são empresas. Parece que eles estão soltos, sem procedimento, sem gestão de time, gestão de equipe, por isso que esse assunto acaba sendo muito importante para a gente conversar. E eu queria trazer mais um tema para a gente finalizar. Como que a gente faz para traçar metas reais e que mantenham o time engajado? Porque vem muito aquele pensamento, cara, vender é a tua obrigação, é para pagar o teu salário. Mas também acaba trazendo uma questão de bateu um platô, vamos bonificar. Bateu outro platô, mais uma bonificação. Isso traz um sentimento muito bom. Há também um negócio que a gente fez no final do mês, são uns 3 departamentos comerciais. A gente colocou uma meta comparativa entre os 3. E foi muito bacana o clima que a gente teve. Não, vamos, vai passar o outro. E fechou, bateu o sino lá e bateu a buzina aqui. Competição saudável, né? É muito saudável. Então, eu queria escutar do Vlad primeiro. Como que a gente faz para traçar essas metas? Olhando, igual tu falou, Vlad, olhando para os números que a gente tem de resultado e olhando para frente, como que a gente planeja, como que a gente traz uma meta real para a equipe. É muito interessante essa pergunta, que toda empresa, como eu citei antes, ela quer todo mês crescer, né? E acho que deve ser assim. Deve ser assim. No nosso caso, a meta em si, ela vem de cima, né? Ela vem dos meus superiores. Meu trabalho ali, ele é fazer com que os liderados enxerguem isso com maior facilidade. Você vê
você pensando comigo é diferente. Você fala, eu falar, Pedro, você tem que vender 10 milhões de reais. E se eu dividir isso por semana? Se eu dividir isso por dia, por hora, não fica mais fácil? Então eu gosto particularmente de trabalhar com metas fracionadas, eu pegar o valor montante total e dividir isso para mostrar mais facilidade para o liderado. A gente não precisa vender 2 milhões aqui, a gente precisa de 10 pessoas vendendo para 3 clientes 20 mil reais, entendeu? Algo nesse aspecto. É você fracionar essa meta e mostrar que é capaz. Aí você pega o número de venda e você divide por ligação. Quantas ligações você fez para fazer esse número de vendas? Ah, eu fiz 5 ligações. Então, para a gente alcançar esse resultado, você concorda comigo que você vai precisar de 20 ligação. Então, Inverteu o funil. exatamente, para você mostrar que é mais fácil, porque a partir do momento que você fala só um número cheio, tipo, pessoal, nossa meta agora é vender 10 milhões aqui nessa semana. Fica pesado você falar só num número. Aí você, claro, mostra o objetivo final, só que vai diluindo ele. Ó, pra gente alcançar isso aqui, a gente pode fazer dessa metodologia. A gente precisa de tanto por semana. Pra gente atender tanto por semana, a gente precisa atender X número de clientes. Pra gente conseguir atender esse X número de clientes, a gente precisa fazer tantas ligações. E assim por diante. Se você pegar o objetivo final e trazer ele para uma realidade de mais fácil aceitação num modo geral dos liderados. Que bacana, que bacana. E pra ti, Juliano? Como colocar metas reais e engajar o time para eles baterem? Então, o Vlad trouxe muito essa questão de fracionar, isso é muito bacana, traz a meta a ser palpável. Também olhar para trás, eu vejo muitas empresas, é o que o Vlad falou, todo mundo quer crescer e essa é a regra do jogo. Porém, como olhar para trás, traçar metas reais, se dobra a meta, como que faz? Esse mês foi assim na distribuição, né? A gente tinha uma meta, a gente bateu a meta, a gente dobrou a meta e a gente triplicou a meta. Olha que bênção, né, cara? Mas vinculada à gestão de pessoas, que é o que a gente está falando, cara, faça com que a ideia seja da pessoa, né? Eu acho que é o melhor motivo. Traz ela para um one-on-one, crie uma estratégia, aplique com todo o time, mostre de uma forma coletiva, mas crie unidade, né? Onde uma ou mais pessoas estiverem rendendo o meu nome, ali estará a bênção, né? Então, quando você consegue criar um planejamento, uma meta, e você consegue replicar isso em uma forma de unidade, onde todos buscam junto, cara, coloca no radar do teu time e faça com que cada um alcance. E aí utilize lá, né, de Enneagrama. Para cada um você vai vender uma ideia diferente, para cada um você vai dar uma motivação diferente para chegar no mesmo objetivo coletivo desse time, né? Então a ideia do Vlad de fracionar, com certeza, essa semana eu vi um post que falava assim, né? Se você falar que eu tenho apenas 1% de gordura no corpo, ele ainda assim soa negativo, né? Eu ainda tenho 1%. Agora, se você falar que você tem 99% de massa magra, cara, tudo inverte, você vira uma admiração, né? Então, eu acho que é bem isso, é a forma como você comunica também. A sua comunicação, ela tá sendo uma comunicação positiva e inspiradora, ou ela tá assustando e afastando essa realidade, muitas vezes, da pessoa, né? Então, aqui, a gente tem uma meta geral, mas a gente sempre esmiuça ela no individual e diário. O que eu tenho que produzir hoje, né? Deixe que eu amanhã traga os seus próprios problemas. Vamos viver o hoje. Então, para hoje, o que eu posso dar de melhor, alcançar o meu máximo, que talvez ele vá contribuir para minha meta de amanhã ainda, né? Então, sempre olhar para hoje, cara, para tua realidade, o que você tem na mão. Então, se eu não tenho todas as ferramentas, cara, vai desse jeito. Amanhã você melhora, entendeu? Mas nunca se esqueça de qual é o seu objetivo. Tenha clareza e olhe para ele todo dia. E aí aqui a gente tem várias ferramentas, né? E aí sim, agora a gente vincula a gestão de pessoas de novo, falando dos processos da empresa. Não adianta você colocar uma meta e você não olhar para ela. Então aqui a gente tem um BI, onde a gente olha todos os dias como é que está o nosso faturamento, como é que está a meta de atendimento com os nossos credenciados, como é que são as tarefas e atividades que eu ainda estou devendo para eles, para que eu não atrase. Né? A gente tem
muitos treinamentos semanais também, quebras de objeções. Pô, não tá dando certo essa estratégia. Vamos errar rápido, vamos trazer o time para a sala de novo e vamos revisar esse planejamento e vamos dar sequência de uma forma diferente. Então eu acredito que tá muito na autoanálise, né, que você faz todo dia. E daí não é na autoanálise interna e sim do teu time, né? Na autoanálise ali de tudo aquilo que você fez e planejou. Tem que olhar diariamente, sim, tem que mandar pro time, tem que cobrar, tem que colocar aquela pressão saudável para que eles batam essa meta também, porque senão as pessoas elas ficam confortáveis e isso também pode ser um erro muito grande, né? Não é porque a gente tem uma cultura muito boa que não existe uma tensão, mas a gente precisa sim colocar pressão para que as coisas vão para frente, senão você fica estagnado. Senão você tá lá em algo que a gente até já viveu aqui, muitas vezes batendo um resultado muito bom, mas você está estagnado, você bate o mesmo resultado todos os meses. E por que isso? Porque talvez as pessoas estão acomodadas, elas não estão dando 100% delas, né? Então, quando a gente extrai 100% das pessoas, a gente tem resultados diferentes. E aí, o maior desafio é sempre manter isso, né? Todos os meses, todos os dias, acordar todo dia e reviver isso de novo. Aí eu acho que o desafio ele é muito maior do que simplesmente isso que a gente fala aqui. Parece tão fácil fazer, né? Mas e você lá na ponta? Como que você está acordando todo dia? Como que você está liderando? Você está sendo um chefe, por exemplo, ou você está sendo um chefe ruim, né? Que cobra no grito? E aí? Quando você se questiona isso, eu acredito que você está dando o primeiro passo de mudança. Primeiro passo de mudança, né? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você para numa oração, você fala assim, eu acho que eu fui um pouco agressivo nessa comunicação. Mas aí você não adianta só você pensar também, né? Você tem que voltar lá atrás e corrigir Agir. o erro que você fez. Tem que agir também, né? Mesmo que seja para corrigir algo, né? E assim, ontem eu fui ruim, cara, você não precisa ser ruim hoje, né? Se permita mudar. As pessoas mudam da noite pro dia. Você fica um mês sem conhecer, sem ver uma pessoa, você olha que ela mudou e a tua primeira atitude é julgar, né? Então, vou julgar, vou apontar o dedo. Cara, em um mês uma pessoa ela pode revolucionar o mundo, se ela quiser, né? Tem capacidade para isso, basta querer. Legal. Isso que o Juliano falou acaba sendo muito interessante. Até foi um vídeo que eu te mandei esses tempos atrás. Pressão é um privilégio. Então, entender muito bem a diferença entre pressão e tensão e vender a ideia da pressão para o time. Como que um pedaço de carvão vira um diamante? Pressão. Então, é positivo. A tendência do ser humano é acomodar, é afrouxar nas atividades do dia a dia. Então, você tá num ambiente de pressão que te molda a ser melhor, é um baita de um privilégio. Não é em toda empresa que a gente tem isso. É importantíssimo trazer isso para o time, essa visão, essa cultura. Pessoal, para encerrar, a gente fez na semana passada um podcast falando sobre a gestão mais de processos, a importância de ter um Kanban, de ter um CRM. Isso se conecta diretamente, igual o Juliano reforçou agora há pouco, com a gestão de pessoas. Empresa é processo e pessoas. Então, quando vocês têm isso alinhado, essa cultura, essa visão, esse direcionamento, tem tudo para dar certo. Então, também não deixar claro que se ajustou o processo, ajustou as pessoas dessa semana, não quer dizer que semana que vem vai estar de boa, você pode afrouxar de novo. Não, tem que voltar e fazer a mesma coisa para trazer essa garantia de resultado. Pessoal, vocês querem trazer mais alguma coisa, mais algum ponto para a gente conversar ou podemos encaminhar para o fechamento? Eu acho que é isso, Pedro. Eu acho que um bom líder, ele nunca vai ser lembrado pelo cargo, aonde que ele esteve, o que ele fez. Ele sempre vai ser lembrado pelo quanto ele conseguiu transformar vidas, pessoas, né? Eu sempre olho muito para isso. Eu consigo ter claramente líderes que passaram pela minha vida, que simplesmente, às vezes, numa palavra, em uma conversa mais tranquila, eles fizeram eu pensar diferente e mudar totalmente o rumo da minha vida, assim como teve outros que talvez não tiveram tanto sucesso assim e só ocuparam um cargo dentro daquela empresa, né? Então, façam autoanálise, tirem hoje, olhem para dentro de você, pensem na forma como você está liderando e isso de uma forma geral, dentro de casa, dentro da sua empresa, dentro da sua roda de amigos, né? Como você pode baixar um pouquinho a cabeça, ser um pouco mais humilde e começar a se analisar para que você mude para melhor, com certeza. Eu ia utilizar essa referência do Juliano, que um líder ele não é um líder apenas na empresa, né? A forma que ele lidera na empresa é um reflexo de como ele é o líder dentro da sua própria casa, com os seus familiares, com os seus filhos, cônjuges, enfim. Então,
dê a mesma atenção e carinho que você dá, a mesma força de vontade que você tem para liderar a sua família para os seus liderados corporativos. Então, tenha essa ciência, esse discernimento. E da mesma forma também ao contrário, às vezes você pode ser um ótimo líder na tua empresa, onde todo mundo quer comprar sua ideia, e às vezes você falha dentro da sua própria casa. E todos sabem, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família, então seja bom, seja um ótimo líder para sua família, que o resto vem em consequência. Pessoal, então encerrando mais um podcast, a gente falou muito sobre liderança, como gerir o time. Isso é muito importante para o sucesso das suas operações. Então, encerrando esse encontro, do lado do botão de inscreva-se tem um sininho, é obrigatório clicar nele e também dar o like. Toda vez que a gente iniciar uma transmissão, você vai ser direcionado para essa live, vai ter uma notificação aí no seu celular, então é muito importante que você clique. Um forte abraço, obrigado pela participação. A todos, um ótimo mês. Um abraço.